Ezequiel 47 vai contar um pouco daquela visão que o profeta está tendo. Ele é tomado pelo Senhor e o Senhor o leva para ver algumas partes do templo. E a gente vai ler a partir do versículo 3 do capítulo 47. Diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, eu quero pedir para você estender sua mão para mim e orar comigo. Eu vou pedir misericórdia do Senhor, graça da parte do Senhor. Eu quero que você ore intercedendo pela minha vida, para que a palavra dele seja pregada, amém? Então ore por mim, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir graça, unção. Pai, as minhas palavras humanas não são capazes de mudar vidas. Tudo aquilo que eu sei, a minha sabedoria humana, Deus não leva ninguém a um lugar onde o Senhor pode levar. Somente a tua unção, a unção que quebra todo jugo, somente a tua verdade, a tua palavra que é espada de 2 gumes, que pode dividir juntas e medulas, Deus, que pode separar o espírito da alma. Somente ela é capaz de transformar as nossas vidas. Então eu peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa vir e falar aos corações de maneira individual, que o Senhor possa vir e falar com a igreja de maneira coletiva, e que de alguma maneira, Senhor, o Senhor possa receber, que tudo isso seja revertido para a honra e glória do seu nome. É assim que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou correr aqui, porque a palavra eu acho que está um pouquinho extensa, então eu vou dar uma acelerada, tá bom? Alguns textos eu vou pedir nem para você abrir. Esse texto de Ezequiel 47, ele me dá a entender, né? Só recapitulando, o homem vai pedindo para Ezequiel caminhar de 1000 em 1000 côvados, e a cada vez que ele anda, ele vai para mais profundo nas águas. E esse texto ele é muito rico e ele pode ser usado de diversas maneiras. Eu mesmo já preguei sobre níveis de santificação, níveis de unção, níveis da presença de Deus, de mergulhar na presença de Deus, porque ele fala de uma progressão, ele fala de caminhar em direção a uma progressão. E nessa noite não vai ser diferente, eu quero falar de uma progressão. Mas Deus me falou muito essa semana, durante essas semanas, na verdade, nesses últimos tempos, sobre algo que tem afligido a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor, né? Nós temos uma placa de igreja cristã bíblica, mas isso não é algo da igreja cristã bíblica. O que Deus quer falar conosco nesta noite é algo sobre maturidade cristã. E por isso esse texto de caminhar de 1000 côvados em 1000 côvados a uma maturidade maior. Essa é a minha intenção nessa noite, que a graça do Senhor possa cooperar comigo e que nós tenhamos entendido no final das contas o que Deus quer falar conosco. Bom, posto isso, queria já começar colocando para vocês alguns sintomas, 2 sintomas claros de uma imaturidade cristã, para que a gente possa ver, meu Deus, será que eu estou imaturo? Porque a maturidade, queridos, não tem absolutamente nada a ver com quantos anos você tem, a maturidade cristã. A gente vai encontrar cristãos de 70, 80 anos, com 50 anos de evangelho, e que são imaturos na fé. Também vamos encontrar jovens com 17, 18 anos, que se converteram há 2 anos, e que são maduros na fé. Não tem absolutamente nada a ver a maturidade, a idade com a maturidade cristã, com a maturidade espiritual. Você pode falar, mas é mais provável que os mais velhos sejam mais maduros, os anciãos. É verdade.
Mas a gente não pode declarar, não, fulano tem 19 anos, então ele não é maduro. Ou, aquele senhor de 65 anos que cresceu na igreja é um homem maduro na fé. Isso não prova nada. Amém? Então, eu queria colocar 2 sintomas claros de imaturidade. A primeira delas é estagnação. Querido, se você está estagnado na sua vida espiritual, a gente vai chegar lá, mas se você está estagnado, se você parou na sua vida espiritual, em nível de presença, em nível de busca, há muito tempo, queridos, isso é um sinal de que você não é maduro. Não naquele nível que Deus quer te levar. Se você caminhou por muito tempo e parou, e agora você olha e fala assim, nossa, eu já não tenho mais experiência com Deus. E quando eu falo experiência, eu não estou falando de oração em língua, só simplesmente esses moveres, os dons do Espírito, porque nós vamos ver que os dons também não significam maturidade. Mas algo está parado na sua vida, isso é um sinal de que você não está caminhando de 1000 côvados em 1000 côvados, você está parado, e isso é um sinal de uma possível imaturidade sua, de você não estar maduro o quanto você deveria estar. Segundo ponto é a mornidão. É aquela sensação que Jesus reprova na igreja de Laodiceia. Porque não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Quando você leva a sua vida cristã com a barriga, você está aqui hoje, ou vem nos cultos e participa do GR de vez em quando, ou participa, mas você, de fato, não está muito preocupado, não está entendendo que a vida cristã é a vida. Não existe diferença entre viver e a vida cristã. Se você é cristão, a sua vida é uma vida cristã, irmãos. Acho que é Spurgeon que fala, para um santo, para um homem de Deus, não há secularidade. O secular é sagrado. Amém? Vocês estão entendendo? Não existe trabalho secular. Se você é santo, o seu trabalho é sagrado, é santo. Se você tem sentido também que você anda morno, que você não vai para frente nem para trás, é um sinal de que você pode estar numa imaturidade cristã. E nós vamos caminhar com isso. Mas por que é tão importante a gente se preocupar com a nossa maturidade? Não é só a gente se converter, a gente aceitar a Cristo com o nosso coração, de todo o coração, confessar com a boca e ser salvo? Não é isso que importa no final das contas? Estar com Jesus lá na eternidade? Pode ser que sim, irmãos. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não foi para isso que Jesus não te levou embora, como eu sempre falo. Se fosse isso, você que se convertia e morria. Deus te deixa aqui para que você tenha uma vida aqui. E uma vida de caminhar com Ele. E isso quer dizer níveis de maturidade. Ele quer te levar a um novo passo de maturidade. Quer ver comigo? Efésios 4, eu vou deixar a Bíblia falar bastante, irmãos. Porque como eu falei de manhã, quanto mais a Bíblia falar e eu me calar, mais seguro estamos. Todos nós, amém? Efésios 4, no versículo 13, Paulo, não é esse texto, desculpa. Eu vou pular esse versículo, eu quero ler Gálatas, deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas. Então, também não é Gálatas. Eu vou achar aqui, irmãos, espera aí. Acho que é Coríntios. Isso aí. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Diz assim, Paulo está falando aos coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda
sois carnais. Olha o apóstolo Paulo falando, deixando claro que ele gostaria de tratar com gente madura, mas ele não pode, porque os irmãos são carnais, e nós vamos falar disso um pouco mais para frente também. Gálatas, eu vou abrir um outro texto que é importante. Gálatas 4, abre comigo, 1 e 2. Olha só o que Paulo vai falar aos Gálatas também. E aqui entra um ponto importante do porquê é importante que nós sejamos maduros. Por que é tão importante que nós sejamos maduros? E eu vou pegar emprestado algo que o pastor Luciano Subirá pregou em cima de um livro de um escritor chamado Drummond Lacerda, que ele usa esse texto, que diz assim, olha: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, querido, nós somos herdeiros. Quem crê? Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra nos ensina. Amém? Heranças espirituais. A palavra fala de heranças inacessíveis, imaculadas lá no céu, e heranças na terra também. Abraão herdou a terra de Canaã. Antes de Moisés levar o povo, a terra foi dada a Abraão por herança. Era algo terreno. Nós temos heranças aqui e heranças no céu. Agora, esse texto nos deixa claro, e a nossa vida nos deixa muito claro, de que nem toda a herança pode ser usufruída por qualquer filho. Dei o exemplo dos meus violões e das minhas guitarras lá em casa. Eu tenho alguns instrumentos que o Davi agora começa a poder pegar e tocar, porque ele tem um certo conhecimento, sabe o quanto tem de valor, o quanto eu cuido, então eu deixo ele pegar. Hoje mesmo ele chegou: pai, a gente vai lá no parque da cidade, posso levar o seu violão? Irmãos, esse é um violão caro. Eu falei: não. O Pedro pode pegar o violão? Não. A Manuela pode pegar esse violão? Não. Mas porque não é deles? Claro que é deles. Tudo que é meu é deles. Agora, há níveis de maturidade que são necessários para que você possa usufruir de algumas heranças. E Deus também nos ajuda a entender isso. Você pode falar assim: não, mas não é bem assim. É assim, queridos. É assim. Vamos pensar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, ele experimentou coisas que nós ainda não experimentamos. Quem esteve aqui no terceiro céu? Quem viu coisas inefáveis que não se pode falar? Nós ainda não experimentamos essas coisas. Talvez porque não tenhamos a maturidade necessária para estar lá. Se você tivesse a maturidade e você tivesse um propósito para isso, porque Deus tinha um propósito específico quando mostrou o céu para Paulo, nós teríamos essa experiência. Então é necessário que avancemos em nossa maturidade. Se você tivesse eu coloquei aqui como exemplo, se você tivesse uma Ferrari na sua garagem, vai orando, irmãos, quem sabe? Se você tivesse uma Ferrari na sua garagem, seu filho acabou de fazer 18 anos, e fala assim: pai, deixa eu dar um rolê aí com a Ferrari. Você ia emprestar? Você ia falar assim: não, toma, filho, fica à vontade. $500 mil, sei lá, $1 milhão de reais na mão? Não. Por quê? Porque é necessário haver uma certa maturidade para usufruir de uma herança. Agora, se temos uma herança, isso é claro, se temos algo que Deus quer nos dar, há alguém que não está nem um pouco contente com isso, e esse alguém é o inimigo das nossas almas, querido. O diabo, Satanás, a velha serpente, ele não está contente
de Deus te dar uma herança, acredite nisso. A vontade dele é te matar, essa é a verdade. Ai, pastor, credo, é isso mesmo. Se o diabo pudesse, ele te matava. Mas a palavra diz também que ele não pode tocar em nós, sem que Deus permita. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele fala assim, tá bom, eu não posso tocar, mas eu também vou fazer algo para que essa pessoa não usufrua daquilo que Deus tem para ela. Porque ele sabe que Deus é um pai amoroso. Ele fala, eu não vou deixar. E sabe o que acontece? Nós desanimamos, nós nos conformamos. Lembra da palavra do pastor Marcelo sobre se conformar, sobre estar desanimado? O diabo vai colocando diante de nós situações que vão nos fazendo estagnar, nos fazendo parar. De repente já não queremos mais ir para as águas nos joelhos, porque andar com as águas nos tornozelos é mais fácil, irmão. A hora que a água chega no lombo aqui, aí começa a ficar pesado e a gente fala assim, quer saber? Deixa eu dar uma marcha ré aqui, ir para as águas com tornozelos, porque ali eu controlo os meus passos, ali eu não preciso fazer muita força. Então eu não quero me aprofundar muito nessa coisa de Deus. Essa coisa de Deus vocês entenderam, né, irmãos? Eu não quero me aprofundar muito, não, está muito bom o jeito que eu estou. Controlando a minha vida. Esse negócio de, imagina, vou deixar as águas me levarem? Não, eu preciso ter o controle da minha vida. Então, muitas vezes o diabo nos coloca desânimo, um conformismo, e nós, na hora que nós vemos, estamos parados há anos numa imaturidade. E hoje tem bastante perguntas, irmãos, para a gente se fazer. A próxima pergunta é: como é então que eu vou medir a minha maturidade? Como é que eu sei? Como é que eu olho para o pastor Paulo, para o Cláudio, para o Murilo? Como é que eu sei que a pessoa é maduro espiritualmente? Não tem um nível de maturidade na testa da pessoa, irmãos. Aí você pode pensar assim, não, é a quantidade que ele ora. É uma pessoa de oração, é uma pessoa de jejum, né? Uma pessoa que está sempre jejuando, lendo a palavra. Fulano leu a palavra, leu a Bíblia 3 vezes nesse ano, é maduro. É assim que se mede maturidade? Não é assim que se mede maturidade, irmãos. Não quero dizer também que essas práticas não vão te levar à maturidade. É claro que vão. Se você é um homem de oração, um homem de jejum, uma mulher de busca na palavra, você vai se tornar maduro, é natural. Então eu não estou falando contra isso, mas você não pode olhar para uma pessoa que faz isso e dizer, ela é madura porque ela ora, ela é madura porque ela jejua. Não. Então, qual é o termômetro da maturidade cristã? Eu quero propor algo para vocês e quero ver se vocês concordam comigo. Abre comigo Efésios 4. Versículo... Vou ler a partir do 13, mas Paulo está falando aos Efésios sobre que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, no serviço e edificação da igreja. Aí no versículo 13 ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, acraseado a perfeita varonilidade, acraseado à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para o quê? Próximo versículo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, para mim, a medida da maturidade é o quanto você se parece com Cristo. Quanto você tem de semelhança com Cristo. O nosso alvo é chegar
a plenitude de Cristo. Você já pode dizer assim, eu estou no nível de Jesus? Se você está dizendo isso, você já não é verdadeiro, já está mentindo e já não chegou na plenitude de Cristo. Ninguém chegou, irmãos. Então todos nós somos um tantinho imaturo. Temos algo a amadurecer. Então, esse é o padrão, essa é a medida. Sermos semelhantes a Cristo, chegarmos na estatura de Cristo. Mas pastor, quando eu me converto, Cristo não vem habitar em mim? Não sou eu, mas eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já não estou na estatura de Cristo? Não confunda, irmãos. No dia do julgamento, no dia final, Deus vai olhar para você e sim, Ele vai ver Cristo. Por causa da tua fé. Porque você creu. Então Deus vai olhar para você e vai falar assim, Ele não vai ver a Lala, não vai ver o Fabiano, o pastor Fabiano, Ele vai ver Cristo. Fomos justificados por causa de Cristo. Agora, isso nada tem a ver com a vida que nós levamos aqui. Aqui, nessa terra, enquanto caminhamos, há uma necessidade, há uma conduta a ser tomada, há um desafio do próprio Senhor para que nós sejamos, que nós cheguemos à maturidade de Cristo, à plenitude de Cristo. E como que é feito isso? É de um dia para o outro? Infelizmente não, queridos. Eu gostaria muito de fazer uma oração e já receber a plenitude de Cristo em mim. Mas Deus não quis assim. Deus quer processos, Deus gosta de processos, ama processos. E é assim na nossa vida. Então é sempre de pouquinho em pouquinho. É sempre de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, lembra? Nós contemplamos como por espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na imagem do próprio Deus pelo Espírito, na imagem de Cristo. Então é um processo de glória em glória, de 1000 côvados em 1000 côvados, uma progressão para que um dia a gente chegue diante do espelho e nós também olhemos e falamos assim, nossa, eu estou parecido com Jesus. Para quando você tiver uma situação em que você pecava, você não pecar e olhar no espelho e dizer, eu estou mais parecido com Cristo. São pequenas vitórias, irmãos. São pequenas vitórias em Cristo que vai te transformando na imagem dEle. Alguns pecados você deixa de uma hora para outra. Outros você leva algum tempo. É assim ou não é? Eu tenho exemplos assim na minha vida. Com alguns eu tenho lutado a minha vida toda. Mas eu sei que o Senhor está me ajudando. É de glória em glória. É indo para o mais profundo junto com Ele. Então, não é da noite para o dia. Requer determinação, requer passos, requer andar de glória em glória, de 1000 côvados em 1000 côvados. E é muito interessante que esse texto que eu acabei de citar em 2 Coríntios diz que nós somos transformados de glória em glória. Uma natureza para a outra, nós mudamos, nós somos transformados. E é impossível não lembrar do texto de Romanos 12:2, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, aí é o versículo 1, né? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação. Como é que eu vou me transformar em Cristo? Como que eu vou me transformar, chegar à plenitude de Cristo? Simples, irmão. Quanto menos você se colocar na forma desse mundo, mais você vai se conformar, vai tomar a forma de Cristo. Então, talvez você esteja diante de uma situação que quando você pensa como uma pessoa dessa terra, você fala, não tem jeito. Não tem jeito, o diagnóstico é esse. Vou morrer em 3 meses, sei lá.
Quando você toma a forma de Cristo e com o reino dentro de você, você olha aquela situação, primeiro, você sabe assim, bom, uma coisa eu tenho certeza, Deus não perdeu o controle. Ponto. Segundo, Deus pode me curar. Terceiro, Deus pode não me curar, mas ainda assim Ele é Deus. E um propósito Ele tem. E eu não vou perder a oportunidade de glorificar a Deus com essa minha situação. Seja de doença, seja de desemprego, seja de perseguição. Por algum motivo, Deus tem deixado acontecer isso. E não é porque Ele é mau. Às vezes o diabo quer falar isso, que Deus não liga para mim. Não é isso. É muito pelo contrário, é porque Deus te ama. E porque talvez para você experimentar a glória que Paulo experimentou, talvez você precise levar açoite, irmão. Para subir aos céus, talvez precisa passar por naufrágios. Talvez para você se tornar um grande homem de Deus como Paulo foi, você precisa passar pelas dificuldades dessa vida, saber viver em abundância e em escassez. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, queridos, a vida cristã é essa. A vida cristã é essa. Não podemos, como diria meu antigo chefe, dourar a pílula. A gente não pode dourar a pílula, empacotar um evangelho dentro de um pacote bonito e entregar, para que depois lá na frente o crente abra e fale assim, bom, mas ninguém me falou isso. Isso é deslealdade, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí o evangelho é um pacto, o evangelho é uma aliança, e uma aliança tem dois, é como se fosse um contrato. E no contrato, queridos, há cláusulas de deveres, que muitas vezes a gente não sabe, a gente vai saber lá na frente. Eu não falei antes, porque vai que a pessoa não se converte, né? Não creio nisso, irmãos, com todo o amor. Há cláusulas que a gente precisa seguir, mas enfim, não é isso que eu quero falar nessa noite. Como que então eu sei que eu estou sendo transformado? Irmãos, se eu não tenho amado o mundo, a amizade do mundo é inimizade para com Deus, diz lá o livro de Tiago está dizendo. Então, queridos, para que a gente entenda o processo de transformação, há duas chaves que eu coloquei aqui. Pensa assim, eu não sei como diz isso, num potenciômetro, sei lá, Andrei poderia me ajudar, o pastor Paulo, aquele que mede um indicador, né? Sendo 0 você e o 100 o outro. Pensa comigo, como que eu sei que eu estou ficando mais maduro? Como que eu sei que eu estou me transformando a figura de Jesus? Quanto mais o ponteiro sair de você e mais for para o outro, mais parecido você é com Cristo. Não foi isso que Cristo fez? Subsistindo em forma de Deus, deixou tudo que ele tinha, trono, glória, se fez servo, se fez escravo, veio para essa terra, habitou entre nós, um corpo humano, passou por todas as dificuldades que nós passamos, morreu morte de cruz. Por quê? Porque Ele nos amou, querido, porque Ele simplesmente abriu mão de tudo que tinha por um plano eterno. E esse plano eterno também tem a ver com amar você, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amém? Então, quanto mais você deixa o eu de lado e mais passa a pensar no outro, mais parecido você é com Cristo. E como que eu sei que eu estou sendo mesmo transformado? As duas chaves que eu falei. Primeiro, motivação. Como anda a motivação? Quando Jesus veio à terra, Ele não simplesmente cumpriu a lei, mas Ele transformou. Lembra Ele falando? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro, já adulterou. Por quê?
Porque Jesus também respondendo aos discípulos que perguntaram: Jesus, quando veremos o reino? Quando virá o reino? Ele falou assim: o reino está dentro de vós. Já está aqui, irmãos. Então, não adianta eu adulterar com alguém. O reino já está aqui, é algo interno. Jesus internalizou as coisas. Então agora é a motivação do meu coração. Eu falei hoje de manhã, eu vou além do que Jesus falou. Porque Jesus fala assim, aquele que olhar com um pensamento impuro, você não precisa nem olhar, irmãos. Se você fechar o olho e pensar impuramente, você já adulterou. Então não tem mais a ver com o que você faz, mas tem a ver com qual coração você faz. Eu falei de pecado, mas eu estou falando de motivação para todas as coisas. Com qual motivação você tem vindo à igreja? Com qual motivação você tem servido no ministério de louvor, de acolhimento, ação social, capelania, enfim, todos os ministérios que a gente tem? Com que motivação você tem aberto a sua casa para receber um GR ou tem participado de um GR? Qual é a motivação do seu coração? Porque Jesus está olhando a motivação. Aqui em cima, quando nós oramos, todo domingo eu falo, irmãos, Senhor, livra-nos de ser barulho. Porque se a motivação do coração de quem está aqui for simplesmente tocar música, nós somos barulho, queridos. Você entende? Ainda que vocês recebam, para Deus, a gente está fazendo barulho. Agora, se a motivação do nosso coração for amar a igreja, amar a Deus e adorar de todo o coração, e o intuito for vir aqui para trazer a glória de Deus, para que a gente entre na presença de Deus com a motivação correta, aí sim, é o que 1 Coríntios 13 diz. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens dos anjos, se não houver amor, nada vale a pena, não vale de nada. Posso dar meu corpo para ser queimado. Não vai valer. Se a motivação estiver errada, não tem validade, queridos. Então, uma das chaves da maturidade é a motivação correta. É olharmos que Jesus, tudo que Ele fez, tinha uma motivação correta. E assim também, o segundo ponto é nível de renúncia. Como eu falei do indicador. Quanto mais você olha para o outro, mais você está disposto a renunciar ao seu eu. E isso também é uma característica, é um indicador de que você está maduro no Senhor. Agora, isso é um processo, queridos. Isso é um processo que vai durando a vida cristã. Quanto mais nos parecemos com Cristo, é um ciclo. Mais abrimos mão de nós. Quanto mais abrimos mão de nós, mais nos parecemos com Cristo. Agora, tem gente que para no começo do caminho. Tudo vai bem. Crente novo convertido é uma bênção, irmão. Você ora, pai, eu preciso de trocar o carro. Alguém dá um carro para você. Senhor, eu preciso de tal coisa. Aí Deus abre a porta e fala assim, nossa, esse negócio está ficando bom. Aí vem a primeira luta. E aí a pessoa começa a entender que o evangelho não é só alegria, irmãos. E muita gente para, muita gente desvia. Por quê? Porque não está a fim de entrar no novo nível de maturidade. E para que a gente possa colocar um espelho diante de nós e entender alguns sintomas de imaturidade, eu queria falar 3 nessa noite de maneira rápida, para que a gente possa fazer uma análise do nosso coração, se a gente se encaixa de alguma maneira em algum deles. Se você não se encaixar, irmãos, parabéns, você está quase na plenitude de Cristo. Mas eu me encaixo em algumas delas. Primeiro sintoma da imaturidade que eu queria citar é a carnalidade. A gente já leu o texto, eu vou ler de novo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Lembra Paulo falando? Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. E a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja que tinha todos os dons, não faltava dom nenhum. Não é interessante? Então, isso que eu falei, os fatos de estar movendo, de estar curando, de estar expulsando demônio, de estar
sapateando no Espírito, de estar fazendo e acontecendo no Espírito, não significa que a igreja é madura e nem que você é maduro. Cuidado. A gente se engana e o diabo às vezes nos engana. Não, está tudo bem, você está expulsando demônio é porque você é maduro. E não tem nada a ver. Paulo está falando aos Coríntios da carnalidade. E eu queria ler um texto, não sei se alguém tem essa Bíblia, na Nova Versão Transformadora, NVT. Essa palavra, esse versículo diz: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Então a carnalidade é muito mais do que o pecado em si, porque a gente pensa no, nossa, fulano é carnal. O que você já pensa? Nossa, está pecando, né? Sim, mas o carnal é que vive nessa carne, que vive neste mundo. Esquece que é forasteiro nessa terra, esquece que a pátria está nos céus. E passa a olhar para Jesus como alguém natural. Só que eu queria te dizer algo nessa noite. Jesus, ele veio resolver um problema que você tinha, queridos. Um problema de destino. O seu destino era queimar no inferno, no português bem claro. O seu destino era o inferno, irmãos. Jesus veio resolver esse problema por amor. Eu não quero ser duro nessa noite, mas eu também não quero ser leve nessa noite, porque eu trouxe uma palavra da parte de Deus. E eu vou entregar. A gente precisa crescer, queridos. E muitas vezes nós crescemos num evangelho, numa igreja, e aí na igreja brasileira eu estou falando, não na igreja cristã bíblica ou nenhuma denominação, em que nós aprendemos que Jesus está muito preocupado com a vida que nós temos aqui. Nós crescemos num ambiente onde a gente ouve falar que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas que Deus trouxe vida e vida em abundância. E rapidamente nossa mente já viaja em abundância. O que é abundância? Saúde, prosperidade, alegria, gozo, conquista. Isso é abundância. Mas mas irmãos, esse texto está lá em João, e Jesus está falando um versículo antes, que ele é a porta. Ele fala assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Pensa bem, eu sou a porta. Tem todo mundo pecado, está todo mundo morrendo, indo para o inferno. Aquele que entrar por mim será salvo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que tipo de vida Deus está falando? Vida eterna, queridos. Ah, mas então Deus não está preocupado com a minha vida aqui? Tá, a vida eterna começa quando? Quando você morrer? Ou já começou a sua vida eterna? Você já está na sua vida eterna. Então, Deus está preocupado com a vida abundante na eternidade. E a eternidade já está aqui. Então, o fato dele se preocupar conosco significa sim que ele está se preocupando com a vida eterna. Mas nós precisamos entender, e isso é um ponto que a gente esquece, que Deus não te prometeu algumas coisas que às vezes a gente acha que Ele prometeu. Prosperidade financeira, saúde eterna, que nunca vai acontecer nada de mal. Falei hoje de manhã, eu preciso citar. Se Deus, está em silêncio a igreja, irmãos. Se Deus estivesse muito preocupado com a sua felicidade nessa terra, com a felicidade do homem nessa terra, os nossos heróis não eram mártires. Se Deus estivesse preocupado com a felicidade, com o teu bem-estar nessa terra, os seus heróis não tinham morrido crucificados de cabeça para baixo, decapitados, não tinham sido apedrejados. Se a preocupação de Deus fosse
que você fosse muito bem cuidado aqui nessa terra, nós não choraríamos ao ler a história de Estevão, sendo apedrejado e falando, não impute esse pecado a eles. Sabe por que você chora quando você ouve essa história? Porque seus heróis sofreram por Cristo. A Bíblia exalta os mártires. O Senhor diz, bem-aventurados são quando vos perseguirem por causa do meu nome, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, mas grande é o vosso galardão que está no céu. Amém? Então, queridos, assim, a gente precisa entender que o Evangelho é mais do que o raso. No tornozelo, irmãos, talvez sirva, mas quando você vai se aprofundando em Deus, Deus começa a revelar coisas que você não estava preparado. E aí, foi o que eu citei, Paulo sendo levado aos céus. Por que ele foi levado aos céus? A palavra nos diz. Porque ele precisava ter um gosto, porque ele foi chamado para sofrer por Deus. Quanto mais nível de entrega, mais nível de renúncia, maior é a herança. O problema é que nós somos um povo igual o povo que caminhou no Egito, irmãos. Muitas vezes eu me pego querendo a terra prometida, mas querendo maná. Ah, Deus, vou entrar na terra prometida, mas vai cessar o maná, vou ter que trabalhar? Não, queridos, nós temos que abrir mão e nós temos que caminhar em maturidade e entender que as promessas do Senhor são para a vida eterna e que adversidades virão. O nível de mimimizice demonstra o quanto imaturo você é. De que eu sou. Deus não me ama porque aconteceu isso. Enfim, vamos seguir, irmãos. Segundo ponto, religiosidade. A religiosidade, a gente chama de religiosidade, irmãos, mas eu não acho isso legal, sabia? Eu gosto da palavra religioso. A gente distorceu a palavra religioso. O religioso, o que é? É uma pessoa que é devota, é uma pessoa que segue os padrões. Uma vez eu preguei que Jesus era o mais religioso de todos os homens. Por quê? Porque ele tinha uma conduta para com a lei, ele cumpriu cabalmente a lei. Ele foi o mais religioso de todos os homens. É que a gente confunde a religiosidade com a hipocrisia. Jesus condena, não é a religiosidade, porque a palavra religião significa religare, ligar novamente. E quem nos liga novamente com o Senhor, com o Pai? É Jesus. Então, se você for religioso e a sua religião é Jesus, amém, tá legal. O que Deus censura, que Deus vai falar lá em Mateus, para os fariseus e para os escribas, naquela lista de ai de vós, escribas, é a hipocrisia. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são lindões, bonitões, mas por dentro vocês fedem. Agora pensa Jesus falando isso para um camarada que lê, ora, jejua, busca, porque os fariseus eram os mais zelosos da lei. Então Jesus está olhando, quando eu falo religiosidade, é a hipocrisia, que é você mostrar uma coisa e ser outro. Ah, pastor, mas eu não sou hipócrita. Então eu vou propor algumas músicas para a gente cantar. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, mas hoje eu não orei. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, mas eu passei o dia na internet vendo pornografia. Outra música que eu coloquei aqui. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Só que de dia eu estava dormindo e à noite estava jogando um videogame.
e esqueci do Senhor. À noite passou um jogo, não entrei no GR porque era melhor ver o jogo do São Paulo. Queridos, nós somos hipócritas quando nós cantamos uma coisa e não vivemos. Isso é hipocrisia, irmãos. Eu não posso ter lazer, pastor? Pode ter lazer. Fique à vontade para ter lazer. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando do coração e da motivação. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não sou hipócrita, eu sou honesto, eu sou sincero. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Marcelo, não confunda sinceridade com integridade, irmãos. Às vezes você é sincero, mas não é íntegro. Ah, não, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Mas a integridade não tem a ver com a sinceridade. Então, queridos, a hipocrisia é um sinal tremendo da falta de maturidade. Tremendo. Se você vê um traço de hipocrisia, se arrependa. Se arrependa. Enfim, eu vou para o último, queridos. Deixa eu até ver se eu não pulei nada que eu queria falar. Não. Sim, na verdade eu ia falar sobre aquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, que orava, o fariseu orava de si para si mesmo, né? Que batia no peito e falava assim, ó Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de todas as coisas. É pecado jejuar 2 vezes por semana? É pecado dar dízimo? Não, mas Jesus, na parábola de Jesus, ele recrimina esse fariseu. Por quê? Porque é hipocrisia, irmãos. Então, não sejamos hipócritas. E por fim, talvez mais pontual aí é o desequilíbrio. É a terceira parte que eu queria falar. Eu falei de carnalidade, de religiosidade e do desequilíbrio. Sabe, o desequilíbrio é algo complicado, porque quando eu falo assim, pastor Paulo é uma pessoa equilibrada, o que você imagina? Uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa que pondera, uma pessoa com quem você pode contar. Ele é uma pessoa equilibrada. Se eu falar assim, eu preciso de um conselho, pastor, eu falo assim, bom, você pode conversar com o pastor Paulo, que é uma pessoa equilibrada, ou você pode conversar com o pastor Silvio, que é um desequilibrado. Quem você vai procurar, irmãos? Uma pessoa equilibrada. Então, o equilíbrio é importante e Deus é equilibrado. A palavra diz em Romanos 1 que a natureza reflete quem Deus é. A gente vê os atributos de Deus na natureza. Irmãos, não é lindo você pensar na Terra girando em torno de si mesma, girando em torno do Sol, o universo se movendo num equilíbrio maravilhoso. Você olha a fauna, a flora, a natureza, os mares indo até onde eles devem ir. Às vezes eles avançam, mas esse equilíbrio que Deus fez é prova de que Deus é um Deus equilibrado. Seu corpo mesmo funciona de uma maneira equilibrada. É fantástico. Agora, muitas vezes nós tendemos a ser desequilibrados. Nós tendemos a pender para um lado ou pender para o outro. E nos tornamos desequilibrados. E quando a gente se torna desequilibrado, irmãos, muitas vezes nós tiramos do centro aquele que é o centro. Nós tiramos Jesus do foco. E quando a gente tira Jesus do foco, aí já não é mais Jesus quem nos salva. Aí quem nos salva é a igreja cristã bíblica. Quando a gente tira Jesus do foco, aí quem me salva é Armínio, é Calvino. Aí quem me salva é a igreja presbiteriana, é a igreja Assembleia de Deus, é a igreja universal. Quantos irmãos você conhece desequilibrados? Olha, não é bom você ficar ouvindo palavras que não sejam da nossa igreja.
Irmãos, eu já ouvi isso. Louvor, por favor, não ouça. Isso é desequilíbrio, irmãos. Isso nos faz pender para um lado e tirar Jesus do centro. Isso mostra uma certa imaturidade espiritual também. Sabe, eu falei isso da última vez que eu preguei e vou falar mais uma vez. Deus não tem compromisso com a visão que você tem sobre Ele. Porque o Deus que eu creio é um Deus desse jeito assim. E se Deus não for do jeito que você crê, você não vai amá-lo? E se Deus não for da Igreja Cristã Bíblica? Nós temos que ter um compromisso com Deus, independente de como Ele é, independente dele se encaixar no nosso padrão. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Porque a tendência é a gente olhar com um olhar de julgamento. Para todos, para todos. E essa é uma tendência do diabo, de colocar em nós uma certa vontade de facção, de divisão. Aqueles crentes lá são da porta aberta, os outros são gelados, são frios, não conhecem o poder de Deus, não acreditam em oração em língua. O outro só ora em língua, carnalidade pura, é o diabo falando. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a polarização, porque isso gera facção, e a facção é diabólica, isso causa divisão nas igrejas. Coloquei um exemplo aqui. Quem aqui já teve no carro, assim, igual motorista, né, irmão? O motorista, quando você está dirigindo, se o cara é mais lento que você, o cara é um lerdo. Se o cara quer passar você de qualquer jeito, o cara é um louco. Você é o certo. É do jeito que você faz é que está certo. A velocidade que você está dirigindo é que é a correta. O mais lento é lerdo e o mais rápido é louco. A gente tem uma tendência, outro dia eu estava falando com o pastor Marcelo. Eu gosto de orar, irmãos, a gente está vindo orar aqui. Eu gosto de orar quieto. É o meu jeito de orar, eu me ajoelho e eu fico quieto, orando a Deus. Tem gente que gosta de orar cantando. Tem gente que põe o rádio alto. Tem gente que pega o violão e canta. Tem gente que gosta daquela oração de fogo. Tem gente que... E a gente tem uma tendência a achar... Eu, por exemplo, eu olho e falo assim, eu acho que Jesus orava quieto do jeito que eu oro. Não é? O outro deve olhar e falar assim, não, eu acho que Jesus orava tocando um violão, adorando a Deus. O outro fala, não, Jesus devia guerrear. Porque a gente tem uma tendência a olhar para nós como se nós fôssemos, junto com Jesus, o centro do universo. O importante irmãos, é que a gente entender que o nível de maturidade nossa precisa crescer. Deus está preparando uma igreja madura. Ele vem buscar uma noiva imaculada, pronta, madura, à medida da estatura da varonilidade de Cristo, plenitude de Cristo. Amém? Queridos, eu não quero trazer peso mais uma vez. Eu até brinquei hoje de manhã. Falei, tem pastores que, eu ouvi uma vez isso, um pastor falando, tem pastores que vêm com fogo. A gente conhece alguns pastores que vêm, derramam o poder de Deus e aquele mover. E há pastores chamados para cortar lenha, irmão, para quebrar, para rachar lenha, para botar fogo. Eu acho que Deus tem me dado um ministério de cortar lenha. O pastor Marcelo me mandou uma mensagem hoje e falou assim, como é que foi? De manhã eu falei, foi benção, irmãos. Aí eu falei para ele assim, eu acho que eu estou me tornando um pregador de uma palavra só. Porque toda vez que eu subo aqui, Deus me pede para falar dessa maneira, de incentivar a gente a crescer em Deus. Deus tem um nível de maturidade, irmãos, muito grande para nós. Para a gente encerrar, eu só queria lembrar alguns pontos que eu falei. Os sintomas da estagnação, mornidão, são sintomas que a gente precisa ver. Será que eu estou parado? Será que eu parei no processo dos 1000 côvados? Estou com a água pela cintura? Quero ir mais profundo? Segundo, são as chaves. A motivação do nosso coração é mais importante do que aquilo que você tem feito.
Uma vez a Marilene pegou um ônibus e foi entregar pacote de arroz lá no Vale de Jequitinhonha, não sei quantas horas andando de ônibus, num calor, sem ar-condicionado. Irmão, foi lá no meio do povo entregar arroz, voltou, aquele perrengue para cumprir a obra, tal. Ela chegou aqui contando para a gente. Eu virei para ela e falei assim: como é que está o seu coração? Porque você sabe que se você fez isso sem amor, não valeu a pena nada, né, irmã? Olhou para mim assim e falou: não, foi por amor. Eu falei: então valeu. Porque mais importante é a motivação e o nível de renúncia. Amém? Seja disposto a renunciar aos seus prazeres. Não é fácil estar aqui, irmãos, no calor. A gente não pode ligar o ar-condicionado ainda. Eu sei que não é fácil, mas Jesus não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que ia nos ajudar. Amém? Quem quer se tornar mais parecido com Jesus? Quem está disposto a sofrer por isso? As mãos diminuíram, irmãos. O nível de glória que Paulo experimentou está bem relacionado ao nível de sofrimento que ele teve. Mas os leves e momentâneos sofrimentos não se comparam à glória do porvir. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Eu queria pedir para que você pudesse orar pedindo perdão por ter muitas vezes, por estar com a água pelo lombo, e como já está assim, mais da metade do seu corpo, você está feliz, porque você sente que você está no processo, mas você está com essa água há muitos anos no mesmo lugar. Queria que a gente pudesse pedir perdão pela falta do caminhar, e o caminhar fala de passo a passo, irmãos, andar, dar um passo atrás do outro. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir é que nós orássemos pedindo perdão a Deus. É difícil, é forte falar pela falta de compromisso. Não é, a palavra não é compromisso, mas é pela falta de se entregar mais. Pela falta de ter a disponibilidade de se entregar mais. E mais uma vez, longe de mim, eu não estou falando de se entregar mais pela igreja cristã bíblica. Amém? Não estou falando de ministério, não estou falando disso, estou falando da sua vida com Deus. De entregar mais, de pegar mais a cruz, de amar mais a sua esposa, de andar mais a segunda milha, de emprestar mais a capa, dar mais a capa. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. São nesses passos que você vai mergulhando no mais profundo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir perdão, Deus, porque muitas vezes nós estagnamos, nós paramos, Senhor, com as águas pelos tornozelos, com as águas pelos joelhos, pelos lombos. Ah, Senhor, se nós pudéssemos enxergar o futuro como o Senhor vê, Deus, não teríamos medo de nos entregar. Se o Senhor conseguisse, se o Senhor pudesse, se o Senhor colocasse diante de nós um retrato do que é, do que será a nossa vida na eternidade, se nós chegarmos à maturidade do Senhor, qual é a herança que nos espera? Nós não teríamos medo, Senhor. Nós nos entregaríamos. Muitas vezes nós somos levados a parar, Senhor, porque temos medo do futuro, porque olhamos para o nosso eu, olhamos para as nossas dificuldades, as nossas limitações, e esquecemos que o Senhor nos prometeu um ajudador, um Espírito que vai nos levar, nos conduzir por essas águas. Essas águas correm do trono do Senhor. A tua palavra diz lá em Apocalipse 21, que há um rio que flui do seu trono, um rio de vida. E nessa visão, Senhor, que Ezequiel teve, um rio que trazia vidas, corria, e foi nessas águas que Ezequiel mergulhou. Um rio que por onde passava trazia vida, e que tornava as águas do Mar Morto vivas. Senhor, é isso que nós queremos levar vida por onde andarmos, Deus. Pai, que as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir a vida do Senhor fluindo através de nós. É esse nível que Paulo tinha. Pai, que ao abrir a nossa boca, flua amor.
Senhor, que ao falarmos da tua história, ao contarmos a tua história, flua a verdade. Que não sejamos apenas cartas vivas que são escritas, de maneira que possam ler, isso é bíblico. Mas nós queremos mais, Senhor. Queremos mais do Senhor, nos aprofundar, então nos perdoa e nos leva, Deus. Em nome de Jesus, leva-nos a um nível de renúncia que qual não experimentamos ainda. Senhor, nos mostre, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar como igreja, como pastor dessa igreja, pedindo que o Senhor nos leve a um novo nível de maturidade. Pai, nós oramos, nós temos orado pelo avivamento. Isso é bênção, Deus. Nós queremos experimentar o avivamento, mas Deus, eu ouso dizer que eu prefiro experimentar a maturidade no Senhor, do que um avivamento que não vai trazer cristãos maduros, cheios do Senhor, Deus. Queremos ser a igreja que havia em Atos, Deus, que experimentava do poder, mas que era madura o suficiente para andar em comunhão, para andar em gratidão. Senhor, esse é o nosso desejo. Caminhar no Senhor, crescer no Senhor, de glória em glória, de 1000 côvados em 1000 côvados. Estamos dispostos, Deus. Queridos, eu queria fazer uma espécie de apelo. Se você quer entrar num novo nível, se você quer fazer algo diferente, eu queria que você levantasse sua mão para que Deus pudesse te ver. Levante mesmo sua mão. Se você não está contente com o nível que você está, Pai, olha essas mãos, olha esses corações, Deus. Entrega a Deus aquilo que o Senhor tem para trazer, Pai, em nome de Jesus. Um novo nível de maturidade, ainda que isso venha trazer, Pai, adversidade, Senhor, porque muitas vezes nós pedimos fé e o Senhor manda uma situação complicada na qual precisamos de fé e nós não entendemos. Então nós queremos sim pedir, Deus, que o Senhor nos leve ao mais profundo e que nós estejamos dispostos, que essas pessoas estejam dispostas a abrir mão de si mesmos e aí sim cantar de todo o coração: dia e noite suba a Ti a minha adoração, para Te adorar eu vivo. Eu quebro o meu vaso, não importa o preço, a Tua presença vale mais. Senhor, que essas canções sejam reais nas nossas vidas, Pai. É isso que eu Te oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?